Hoje em dia as pessoas têm prazer em dizer que não gosta das pessoas. Tem gente que tem o prazer até de falar assim, eu acho que eu sou meio autista, eu não gosto de pessoas. Vocês já ouviram alguém falar isso? Pois é. Tem muita gente que fala isso. Ah, eu prefiro os animais, eu prefiro os meus cachorros que gente. Tem muita gente que fala isso, né? Muita gente que fala isso. Meu nome é Denis Gonçalves, aqui do Café com Cristo, nosso canal Café com Cristo. E hoje eu quero falar com vocês sobre o amor ao próximo. O valor que eu e você temos, tanto uns para os outros, mas também o valor que nós temos para Deus. E nos dias de hoje, tem muita coisa acontecendo que não está enaltecendo o amor à vida humana. E tá nas redes sociais, tá na mídia, a questão dos bebês reborn, né? Que é reborn, não sei, que tá na mídia. Agora uma pergunta aqui, Polly. Você que é mãe de trigêmeos, já imaginou ter uma réplica deles, bebezinhos? São chamados bebês reborns, que dão um sucesso aí nas redes sociais. Maju, faz minha cabeça não. Mas olha, a repórter Ana Carolina... Então, a própria repórter que falou não faz a cabeça dela. E a gente sabe que tem uma indústria muito grande por trás disso aí, né? Uma indústria que pessoas estão trabalhando, pessoas estão ganhando dinheiro com os bebês reborn, né? Com esses bebês aí, que na realidade é uma boneca. É uma boneca que os adultos estão criando às vezes como filho. Tem gente que é colecionador só, acha bonitinho, é um hobby, como criar como colocar um carrinho de brinquedo, um bonequinho ali de Homem-Aranha. É basicamente isso aí. Mas tem gente que perdeu a realidade e acha mesmo que está criando uma criança e está querendo os direitos de pais e mães de bebê reborn, até mesmo que a gente tem que pagar com o nosso dinheiro público para levar essas crianças no médico. Parece loucura, parece doideira, mas não é. Quer levar nos médicos, quer licença maternidade, uma doidura total aí que está acontecendo com os seres humanos. E nós estamos falando aqui de amar ao próximo. E a Bíblia nos ensina a amar ao próximo. E em Mateus 22, versículo 37 ao 39, diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Esse versículo aqui, ele fala que é o primeiro grande mandamento, né? Amarás o teu Deus, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. E o segundo mandamento é semelhante. O segundo mandamento é semelhante a esse, que diz o seguinte: e o segundo mandamento é esse aqui: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui a Bíblia enfatiza: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E hoje a gente vê pais de pet, mães de pet, pais de bebê reborn, mães de bebê reborn, dando mais valor aos animais e a bonecos do que a própria vida humana. E isso é antibíblico. E a gente precisa de entender o amor a Deus e o amor ao próximo. Se tem uma coisa que às vezes eu brinco com a Jaqueline, minha esposa, eu falo o seguinte: se tem algo que tem nesse mundo que as pessoas às vezes estão brincando falando que tem, é o autismo. Acho que eu sou um pouco autista, porque eu não gosto de lidar com as pessoas. Eu acho que eu sou totalmente contrário a isso. Eu não tenho nem possibilidade de ter autismo, porque eu gosto de estar no meio das pessoas, eu gosto de estar no meio dos parentes, eu gosto de estar no meio de gente. Sempre fui assim, sempre gosto de estar no meio das pessoas. E eu sempre tive o costume de ir à casa das pessoas, de visitar as pessoas e conversar com as pessoas. A minha filosofia de vida é a seguinte: eu vou me doar enquanto vivo, porque tem gente que quer só ir no velório, mas durante uma vida inteira nunca foi
visitar aquela pessoa e no dia que morre, vai visitar. Vai visitar o morto, né? Vai ali prestigiar a família. Na realidade, o morto não está vendo, vai ali prestigiar a família. E nunca foi próximo, nunca esteve ali presente enquanto era vivo. Então, infelizmente, é assim. E Jesus, ele resume esses mandamentos da gente amar a Deus e amar ao próximo, e ele demonstra que o amor é o estado central, que eu e você, o amor, nosso amor é o estado central à vida cristã. Não existe como o ser humano falar que ama a Deus e não ama o seu próximo. Não tem como. É algo que precisa mudar na nossa vida. Amar o próximo como a gente ama o nosso Senhor. É o primeiro mandamento. E falando aqui dos bebês reborn, né, a gente observa que tem muita gente que está a ponto de enlouquecer. A ponto de enlouquecer, acorda à noite para dar mamadeira, que no psicológico, pessoas que os varais, essa própria reportagem, não vou deixar que é longa, mas é uma matéria do G1, acho que me passou lá no Fantástico, tem até um emblemazinho do Fantástico aqui em cima. Tá vendo aqui o emblemazinho do Fantástico bem em cima do vídeo? Pessoas colocando roupinhas no varal, pessoas andando nas ruas, conversando com esses bebês reborn, né? Com essas bonecas. Isso aí na minha época, quando eu era criança, as bonecas eram dadas para as meninas brincarem, para estimular elas a serem mães. Elas já começavam a estimular o desejo de ser mãe ali com as bonecas. E hoje, as crianças, as meninas de hoje não estão brincando mais com isso. Aí inverteu a situação e as mães hoje, ou as mulheres que estão querendo brincar com as tais bebê reborn. E a palavra de Deus nos ensina a amar o próximo como a si mesmo. E além disso, as pessoas estão amando tanto esses bonecos, amando essa situação, que está indo para um estado difícil de entender. Um psicológico, eu posso dizer que uma dependência emocional de algo que precisa ser tratado. Eu até vi uma advogada falando, uma mãe perguntando se ela teria direito à licença maternidade. No caso reborn, ela falou assim, acredito que sim. Tem direito sim, porque você vai precisar do atestado do seu psiquiatra, do seu psicólogo, do médico especialista aí para atestar que você está com problema mental. Aí sim você vai conseguir se afastar. Então a gente vê que as pessoas estão a um ponto de loucura com essas coisas. E a indústria vai... a indústria ela vai continuar fazendo esses bebês e os influencers postando bebês. Isso aí é normal. São vários influencers famosos aí postando os bebês reborn. É uma propaganda para ativar a indústria disso, né? Voltando aqui ao nosso Café com Cristo, a gente precisa de enaltecer o amor ao ser humano. Em João 15, 12 diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nesse versículo aqui a gente pode ver que Jesus destacou a importância de nós amarmos uns aos outros como ele nos amou. Como amar as pessoas. Nós precisamos ter esse sentimento. Né? E a Bíblia nos ensina. E quanto mais a gente pratica Deus, quanto mais a gente pratica o amor, a gente mais vai gostar das pessoas, a gente mais vai querer andar com as pessoas. O problema é que o bebê reborn, o problema é que os pets, né, eles não vão te contestar, não vão fazer as birras com você,
não vão falar aquilo que você não quer, e o ser humano, ele não vai agir da forma que você quer. Uma criança, um bebê, já começa a dar birra à noite, já começa a chorar quando quer mamar. E essas coisas acontecem com os seres humanos. E muitas vezes essas pessoas criam uma realidade, mas não querem ter um acesso às pessoas, porque as pessoas vão dar problema. As pessoas vão ser os problemas. As pessoas vão ter os seus problemas. As pessoas vão te apunhalar pelas costas. As pessoas vão fazer algo que não vai te agradar. Mas a gente tem que entender que quem nos machuca e nos fere são pessoas que a gente ama. As pessoas que a gente não tá nem aí para elas não vai nos atacar, não vai nos ferir, não vai nos trair. São as pessoas que estão próximas e a gente precisa ter um coração blindado para isso. A gente entender que o problema está na outra pessoa e a gente tem que continuar amando essa pessoa. Porque amar as pessoas que fazem tudo que a gente quer, da forma que a gente quer, é muito fácil. Agora, amar a pessoa que te contraria é muito difícil. E a gente precisa ter respeito, né? As vidas. E as diferenças também. Que as pessoas são diferentes umas das outras. A pessoa pode ter 10 filhos na casa. Aí são igual os dedos aqui, ó. Cada um diferente do outro. Não tem nenhum igual ao outro. Em Romanos 12, 10 diz o seguinte: ama-me uns aos outros com amor fraternal, referindo-se uns aos outros no respeito. Então a gente precisa respeitar as pessoas. E esse versículo, ele traz a ideia para a gente de respeito, de amor que a gente tem que ter com as pessoas. Então a Bíblia tem muitos versículos que Deus, ele quer que a gente possa amar uns aos outros, assim como ele nos amou. E a gente percebe que nos dias de hoje as pessoas não estão amando mais as pessoas da forma que deveria ser amado. Antigamente, era muito comum a gente sentar nas salas, bater um papo até tarde. Na hora do almoço está todo mundo sentado, confraternizando, comendo juntos, brincando. Aquele joguinho da velha ali, brincando de joguinho da velha, aquele brinquedinho que era no caderno de forca. A gente tinha antigamente o jogo dos pontinhos que a minha mãe me ensinou, fazia vários pontinhos no caderno, aí a gente pegava a caneta, ia fechando os quadradinhos e colocando a letra do nome da gente. Então, antigamente tinha muito essas brincadeiras entre família, isso fortalecia o amor, a comunhão e o tempo de ficar junto. Hoje cada um está no seu canto, um está no quarto com o celular, o outro está na sala, o outro está na rua, todo mundo no seu canto. E o toque físico hoje, o abraço, o beijo, o afago mesmo de estar junto ali, de você estar ali junto, quase não tem mais. Isso está entrando em todas as famílias. Infelizmente tem sido isso, né? Hoje o nosso Café com Cristo está estendendo bastante aqui, mas a gente precisa entender que a gente precisa amar as pessoas. Inclusive amar essas pessoas que estão com os pets, com os bebês reborns. Porque às vezes são pessoas que não foram amadas da forma que deveriam ser amadas. E eu e você, como ser humano, temos que amar essa pessoa, temos que trazer essa pessoa para próximo da gente e mostrar para elas que é possível a gente ter amor pelas pessoas aqui na Terra. Porque às vezes são pessoas que foram machucadas, são pessoas que por alguma frustração na vida não querem lidar com a realidade. E a Bíblia nos ensina que a vida é preciosa. E que toda vida é preciosa aos olhos de Deus. Em Gênesis 1, 27, a gente entende que a palavra valorizar a vida humana é uma expressão de respeito ao Criador. E hoje a gente precisa vir aqui falar sobre amar ao próximo.
O amor de muitos estão frios, esfriando, e as pessoas estão banalizando e até mesmo exaltando o sentimento de não amar o próximo. Eu já vi pessoas próximas a mim falar assim: eu prefiro lidar com o meu cachorro do que lidar com a minha filha ou com o meu filho. Eu prefiro pet. Eu prefiro um cachorro do que as pessoas. E você vê às vezes a pessoa dando todo o caminho, todo o carinho, dando toda a atenção para um cachorrinho e maltratando os pais que já estão idosos. Gritando com os pais, maltratando os pais, maltratando os avós. E o amor é todo depositado no seu cãozinho. Infelizmente essa é a realidade. Mas a gente tem que amar quem está ali como pai de pet também. Eu gosto muito de animais, eu sou da roça, sou doido por animal. Gosto muito, mas eu tenho a plena convicção que eu tenho que amar mais meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, minhas filhas, meus irmãos, as pessoas que estão próximos, meus sogros, sogra, sobrinhos, cunhados. Eu tenho que amar mais as pessoas do que os animais. Eu tenho essa convicção, porque a Bíblia nos ensina. E quando a gente começa a praticar, ligando para alguém, conversando com alguém, dando a oportunidade de que as pessoas nos conheçam, a gente vai aprendendo a lidar com essas situações. Espero que você tenha gostado do nosso Café com Cristo hoje. Hoje eu não pedi nenhuma vez que você se inscrevesse no canal, mas se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seu comentário, seu pedido de oração e diga aí o que você acha do pai de pet, bebê reborn, e também se você tem um pai de pet na sua casa, na sua família, um pai ou mãe de bebê reborn aí, eu vou te convidar a amar essas pessoas e orar por elas, porque elas estão realmente precisando de ajuda. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, até o próximo Café com Cristo.